cheirinho de tarde gostosa. Compartilha comigo desse café com terapia? Aqui no Tempo de Mulher. Com ela, Ana Palmesan. Boa tarde! Boa tarde para você que está aqui junto com a gente em mais um Café com Terapia, aqui na Rádio Mídia. Hoje, 4 de outubro, já estamos em outubro. Gente, o ano está passando muito rápido e nessa tarde linda, maravilhosa, com um programa cheio de coisas boas para você. Você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, você que está nos ouvindo também pela nossa rádio, aqui na Rádio Mídia, fique com a gente. A nossa tarde hoje está preparada com muito carinho. Outubro, um mês cheio de coisas muito interessantes. Outubro é o mês da autoconfiança, o mês da renovação. Temos aí o Dia das Crianças, que logo chega, Dia dos Professores, é o mês das missões. Gente, tem muitas coisas boas no mês de outubro. Por isso que estamos começando com mais um programa, com mais uma energia boa aqui para você. E hoje, gente, o nosso programa está recheadinho. Daqui a pouquinho nós vamos receber o psicólogo Gabriel Pedrosa Guimarães, que hoje nós vamos comentar um pouquinho como educar os filhos nessa era digital, nessa era tecnológica, e que é um assunto muito pertinente nos dias de hoje, para pais, educadores, especialistas, porque assim, a gente percebe que a tecnologia está em tudo. Nós hoje vivemos dessa tecnologia, né? E principalmente nós muitas vezes nos questionamos, estamos fazendo certo? Que caminho realmente nós devemos tomar, né? E para o programa de hoje nós temos aqui, que ela já está aqui comigo, a minha amiga Lucila da Zen Botânica. Boa tarde, Lu! Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. E outubro, né? Outubro, Lu. Não é incrível, 10º mês gente? do ano. Pois é. E você tem notado uma diferença, assim? O que acontece? Com a entrada da primavera, as pessoas já estão começando, né? Na medicina chinesa a gente sempre fala, entrou a subida da energia yang. Então tá todo mundo já mais alegre, já mais começando uma expansão maior. Sim, por isso que é o mês da renovação, né? Quando a gente estava lá atrás, né, naquele momento de outono, de ficar realmente com aquela a gente. Introspecção, isso, né? O mês da sementes, né? E Exato. Agora da renovação. E é uma renovação, assim, em todos os sentidos, né, Lu? Muito. E é uma expansão gostosa, né? Agora é uma expansão de colheita. Então, que a gente seja abundante, que a gente tenha sempre pensamentos elevados, positivos, vibrar alto para receber tudo isso que a gente foi plantando até então. Que delícia, né? E você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mídia, tem alguma dúvida, tem uma sugestão, tem uma partilha? Manda aí o seu recadinho pelo WhatsApp, o 91485-1246. O 91485-1246. Tá no nosso canal no YouTube? Curte, multiplica. Somos multiplicadores de coisas boas, sim. Lá nas nossas redes, no Instagram, tem lá o ouvinte do mês. Dá uma olhadinha lá como faz para participar. O mês passado saiu o prêmio do ouvinte do mês. É um movimento Foi muito legal, bonito, muito né? bonito, tá? Então, assim, as pessoas estão participando com a gente. Então, outubro, e nesse mês de outubro, Lu, nós vamos fazer, assim, um especial no próximo programa também das crianças, né? E o mês de outubro tem outubro rosa também, tem várias coisas nesse mês. E o programa de hoje, para a gente começar aí com essa temática das crianças, nós vamos falar justamente disso, né? Como que a gente educa também as crianças em relação à tecnologia. Pois é, e é um assunto polêmico, né? Polêmico em que sentido? A tecnologia faz parte da nossa vida hoje? Com certeza. Só que como dosar? Porque quer queira, quer não, a tecnologia ele é um estímulo, né? E como a gente vive, não só as crianças, mas nós, adultos, né? Como a gente vive nesse estímulo constante, e isso acaba gerando
tanta ansiedade, tanta comparatividade, né? E isso mexe, assunto complicado. Isso, e mexe muito. Mexe com os pais, com as crianças, com todos nós, Exato. né? E aí você fala de ansiedade, depois também a doutora Gisele hoje vai comentar um pouquinho sobre essa ansiedade. E voltando para Zen, o que você nos traz hoje? Exatamente, falando um pouco sobre essa questão da ansiedade, a questão das crianças, a Zen Botânica ela tem uma linha especial Kids. Então, esta linha, Ana, ela pega exatamente esta questão da hiperatividade infantil. Assim como nós, as crianças também têm uma oportunidade natural de se trabalhar com suas autopercepções. E você sabe que criança, quando ele pega um spray, quando ele faz um banho de ervas, eles são muito mais regrados que adulto, porque ele gosta de uma rotina, ele gosta de um ritual. Como é importante isso, Como né? é importante. Porque dentro desse ritual, desse momento que a criança vai estar realizando isso, já tem também essa parte da disciplina e da autonomia, né? Disciplina, Nossa, autonomia muito legal, e do hein? se perceber. Que eu acho que é o que eu mais... A Zen Botânica tem esta intenção, né? Plantando autopercepção. Então, quando a criança mesmo ela vai usando, ela fala, para que eu estou usando? É para eu dormir melhor, é se eu estou nervoso, é porque eu tomando esse banho eu vou me sentir mais relaxado. Então, isso já vai criando uma memória celular, né? Uma memória celular do relaxamento. Perfeito. Então, olha que interessante, gente. Muitas vezes você acha que aqui na Zen, né, só encontramos, então, os produtos para adultos. E não. Olha que maravilha, temos os produtos para crianças. Estamos no mês de outubro, hoje 4 de outubro, hoje é dia de São Francisco. Hoje é. Ai, protetor aí da natureza, dos animais, Dos que animais. lindo. E tem tudo a ver com essa natureza que a Zen nos proporciona, né? Então você, papai, mamãe, vovó, tio, temos os produtos da Zen para crianças. E as crianças precisam desse olhar, as crianças precisam desse autocuidado. Então, olha aqui, ó, Relaxante Kids, um banho de ervas para as crianças. E aquilo que eu costumo falar, né? Não precisamos pegar as ervas do vizinho, nós temos um banho pronto aqui. E o spray de óleos essenciais Relaxante Kids também. Criança precisa desse cuidado, criança precisa ser vista com esse olhar de ternura. Hoje, assim, tem essa hiperatividade nas crianças, as crianças estão cada vez mais nessa tecnologia e a gente precisa fazer, gente, esse resgate infantil, esse resgate dessa autonomia, esse resgate do cuidado, esse resgate do amor. Cliente ouvinte, melhor dizendo, né? Ouvinte tem desconto? Ah, claro que tem, né? A Zen Botânica preparou lá no site um cupom especial para quem legal. é ouvinte da Rádio Mídia. Então vai estar descrito aqui no vídeo, dá uma olhadinha, navegue lá no site. O site é muito fácil para você encontrar os produtos. Caso você tenha alguma dúvida, é só clicar também o olhar a si ou olhar o outro. Aquele site tá lindo, né? Tá lindo, lindo, lindo. Especial. Tenho clientes lá da terapia que compraram também online com você. E se assiste o programa, tem o desconto, e né? tem o desconto também para quem assiste o programa. E isso é bacana porque gera uma comunidade entre a gente, né? Exato. Gera uma conexão, gera uma energia muito boa. Então você que está nos acompanhando, é por isso que nós estamos aqui, né? Existe toda essa partilha. Então, você quer nos ajudar? Você quer realmente ser o nosso parceiro? Então vai aqui no canal, multiplica esse conhecimento, curta, comente os nossos programas, né? Vamos fazer crescer. Eu acho tão bonito quando você sempre comenta, né, sobre somos multiplicadores. Na verdade, todos nós, você, a partir do momento que você está dentro de uma sociedade, você é um multiplicador. A questão é, o que você quer acrescentar nessa sociedade? Né? Se eu só reclamo, se eu só fico de cara fechada, é isso que você vai estar semeando
ao seu redor. Exatamente, né? A gente percebe essa energia muitas vezes, né? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de desafios. E tem coisas boas e coisas não tão boas, mas cabe a gente escolher. É a escolha, né? A escolha. Eu escolho o quê? O que eu escolho? Então, eu escolho ser uma multiplicadora de percepções. Exatamente. A Ana é uma multiplicadora no falar dela e nas terapias. Então, tudo é uma escolha. Isso é incrível, E tudo está aí conectado, né, Lu? Muito. Né? Então, assim, eu acho que isso vale muito a pena e é legal a gente tomar essa consciência. Você que está nos acompanhando, então, olha quantas coisas boas nós sempre trazemos para vocês, né? Então, cabe a cada um de nós, então, seguir essa conexão. Cada semana é um banho de percepções novas, não é? Isso e mesmo. É incrível. E é isso a intenção. Cada vez que a gente está aqui comentando, pega uma parte que te toca, só que vira a chavinha. Tenha coragem de virar a chavinha. Resultado diferente requer atitudes diferentes. E isso vem muito de encontro com o próprio objetivo do projeto. Quando a gente começou o projeto Tempo de Mulher, que sou eu e a Tânia, enfim, é justamente isso. É o tempo do que você tem, né? É o tempo para que você tem. O que você faz com o seu tempo? Então, como é interessante a gente perceber que eu posso ter o meu tempo para mim ter um momento de autocuidado com o produto da Zen. Eu posso ter lá meu banho de ervas, eu posso pôr no meu filho, eu posso realmente colocar o spray, eu posso criar essa conexão. Exatamente. E nós precisamos disso, né? E a gente hoje está num formato, né, que você está dirigindo, está indo para São Paulo, está indo viajar em algum local, conecte-se. Né? É um papo com você, o ouvinte, fica um papo a 3 aqui, tá eu, né? Tem toda uma produção aqui por trás e tá todo mundo junto com você. Que legal mesmo. Que é isto, né? Esse compartilhar. Então, ó, clica, tem aí na nossa descrição do nosso vídeo, tem aí a descrição do site da Zen Botânica. Gente, Zen Botânica é saúde integral, tá? Corpo, alma e mente. Vamos lá, compre. E não tem essa, mas é só em Atibaia. Não, é pro mundo. Tem o site e a Lucília entrega. Enfim, gente, vale muito a pena, tá? Produtos maravilhosos e tem desconto, né, Lu? E tem desconto. Dá uma olhadinha aqui na descrição que tem o cupom. Então, precisamos disso. Precisamos realmente cuidar da gente como um todo. E qualquer dúvida também é só entrar em contato, que a gente tem uma equipe aí para comunicar, para conversar, para tirar dúvida. Não fique com dúvida, né? Ainda mais por ser produtos naturais, tire a dúvida que a gente consegue encontrar um meio de indicar o melhor produto para você. Perfeito. Tá bom, muito bem. Querida. Gratidão, Lu, por mais uma semana. E até semana que vem. Um beijo. Tá bom? Um beijo grande. Que delícia, gente. Isso faz parte da nossa vida, né? Nós somos, sim, multiplicadores de coisas boas, multiplicadores de conexões. Nós precisamos disso. Essa integração, a gente com o outro, vale muito a pena. Então, vai lá, visita o site, compre o seu produto, comece realmente a fazer o ritual do seu autocuidado. E isso vale muito a pena. Muito bem. E continuando, já nós vamos estar aqui com o psicólogo Gabriel Pedrosa Guimarães, que vai realmente bater um papo com a gente com o seguinte tema, né? Como que a gente pode estar educando os nossos filhos nessa era tecnológica, nessa era digital que nós estamos aí enfrentando, vivenciando tudo isso. E agora, né, para dar já essa introdução também desse caminho que nós estamos aí começando esse mês de outubro, nós já estamos aqui com ela, a doutora Gisele Barbosa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Tudo bem. Ai, que bom. E você, como passou também. O mês de setembro? Passou muito rápido. Passou rápido, não é? Né? Estamos aí no mês de outubro. Isso. O 10º mês do ano. Nossa, Ana, tá acabando, Tá hein? acabando. Parece que foi ontem que eu comecei aqui. Parece, né? Que delícia, Gratidão né? por me trazer. Ah, linda. E o que você nos traz hoje? Bom, Ana, nós passamos aí por um setembro amarelo, né? Estamos começando esse mês de outubro. E eu acho interessante a gente trazer essa parte da ansiedade, que até coincide com o que você tema, falou, né? Muito com legal. o tema que vocês vão falar. E a ansiedade, Ana, pelo Ministério da Saúde, é toda essa questão do nervosismo, da questão do taquicárdico, sabe? Toda essa expressão exagerada, né, do anseio, né? Então, as pessoas que têm essas sensações, às vezes não sabem lidar.
Acham que aquilo é o natural, que geralmente tem pessoas que são ansiosas de natureza, né? Sim, porque se a gente for ver, a ansiedade, ela não é ruim, tá, gente? Então, você que está nos acompanhando aí, é bom a gente ter ansiedade, né? Porque a ansiedade também vai motivando a gente a conseguir as coisas, a alcançar as coisas, enfim. Mas a ansiedade, né? Naquele limite além, aí a gente tem que começar aí a se preocupar em relação a tudo isso, não é? Isso faz parte da natureza. Isso. Então, assim, é o fuga ou luta. Então, na verdade, é uma descarga de adrenalina por algum estímulo estressante. Chegou um leão, vai me comer, o que eu faço? Fuga ou luta? O meu chefe veio brigar comigo, fuga ou luta? Então, tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia. A gente não tem mais o leão para a gente se esconder na caverna, mas a gente tem os leões do dia a dia que a gente tem que conviver e assimilar e lutar todos os dias. Então, o ser humano ainda tem essa resposta, né? E dependendo do grau, como você falou, que ele é sentido como doença ou como natural. É verdade. E quais são os sintomas mais frequentes, doutora? Então, os sintomas que a gente considera mais frequentes, assim, quando ele se transforma, né, na parte mais prejudicial, palpitações, falta de ar, dor na barriga, né, às vezes a dor no peito. Essa dor no peito, às vezes, é tão forte que fica parecendo que a pessoa está tendo um infarto. E a sensação de infarto e de morte iminente. Então, chega um ponto que a gente fala até o transtorno do pânico, né? Que a pessoa vai morrer, ela sente que vai morrer e vai para o hospital, e até você provar para ela que não é um caso de morte, aí ela começa a se acalmar, às vezes demora, a pessoa às vezes tem que entrar com, o médico às vezes tem que entrar com medicação na emergência, né? Porque é uma sensação de morte iminente pura e real para aquela pessoa. Então a gente não pode falar, nossa, que chilique. Gente, não é um chilique, a sensação é de morte real. Porque é um sofrimento, né? É um sofrimento interno, gente. Exato. É um sofrimento porque, assim, muitas pessoas, né? Cada um, a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Sim. E cada um tem aí as suas lutas, né, o internas, externo, nem né? sempre a gente mostra, né? Quase nunca a gente mostra, a gente não pode, na sociedade que a gente vive, a gente tem que esconder muita coisa. Sim. Então isso tudo interioriza e vai para onde? Vai para todos esses gânglios e esses órgãos de atividade que vão excretar tudo isso para fora. E o corpo fala, né, doutora? O corpo fala, uma hora é na pele, no cabelo, no coração, com uma palpitação. Sim, né? Uma dor e a gente tem, né, acompanhado cada vez mais, né, esses sintomas em pessoas muito jovens. Isso, né? é isso que eu queria falar para você. Como que isso aumentou na infância e na adolescência, né? Então, na infância e na adolescência, eles não sabem ainda falar o que eles estão sentindo. Então, a gente às vezes tem que desconfiar. Então, geralmente a criança ou adolescente para de comer, para de conversar como conversava antes, reduz às vezes algum tipo de relato que fazia anteriormente. Muda os hábitos, por exemplo, brincava, para de brincar, fica mais introspectivo, né? Muda o alimento também, não quer mais comer ou come demais. Então, tudo isso são sinais que a gente tem que ficar de olho e às vezes levar num especialista, num pediatra, para ver se não é o caso do nosso filho de estar passando por essa situação. E assim, e os pais, né, quem convive aí com as crianças, os adolescentes, realmente ficarem abertos a tudo isso, né? A observar, precisa observar, né? Aquela criança, aquele adolescente, se teve alguma mudança, né? De comportamento, de humor, dentro enfim. da escola, né? Tá sempre em contato, né? Precisa ter esse olhar, porque é preciso, né? É preciso realmente a gente estar aberto para isso, e né? falando como mãe, a escola também tem que ter esse contato com os pais, né? Tem. Ai, que menino levado. Ai, não tá fazendo a tarefa. Ai, sabe? Não, gente, conversa com o pai. Olha, percebi que o seu filho nesses períodos está mudando. É importante. É muito importante o professor, o diretor, o coordenador estar em contato com o pai, para que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro da sala de aula, dentro da escola. A gente não tem essa noção. Tem criança que não conta, já é natural da criança, né? Meu filho, por exemplo, falou: Heitor, como é que foi a aula? Mãe, foi tudo bem, foi ótimo. Mas é assim mesmo. Fica 6 horas na escola, resume bem, uma ótimo. palavra. Tudo foi de aula, foi legal. Foi legal. Você não sabe assim o que aconteceu. Então é importante a escola dar essa informação para o pai, que às vezes em casa eles não querem chatear o pai e a mãe, então tá tudo ótimo e faz como se estivesse. E lá dentro a gente só vê a nota caindo, né? O pai e a mãe tem que ficar esperto. Nossa, era tão bom a nota, agora tá caindo.
Então, também o pai também ficar de olho, não é porque aquela matéria está difícil, às vezes é uma criança que está em sofrimento. E quando chega no médico, que no caso, né, doutora, você passa muito por isso, esse profissional acolher também, né? Acolher, essa exato. Situação, né? É importante Exato. também, né? Você como médica, Sim, né, deve sim. ter recebido muito, né? Ter Muito. aumentado isso, né? Depois que eu trabalho no SUS, depois que eu passei para Atibaia, eu atendo crianças maiores de 12 anos. Mas assim, antes disso, eu sempre atendi crianças, sempre nessa observação, né? Nossa, mas por que será que reduziu o apetite? Claro, a gente sempre faz alguns exames, Sim. às vezes alguma coisa orgânica, né? Que o exame possa demonstrar, mas se não tiver nada em exames, a gente tem que sim pensar na parte de ansiedade, na parte de depressão, porque a criança está realmente sofrendo hoje, junto da família, ou às vezes um momento ali na escola que teve toda essa parte de agressividade do psicológico, e a criança tem que ser olhada com carinho. Perfeito. E aí, como que nós podemos tratar isso, doutora? Ana, geralmente, muita gente se beneficia com os tratamentos psicoterápicos, com todas as terapias. Hoje em dia que nós temos diversas terapias, né? E também com medicamentos. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico, tanto a criança quanto o adulto, tem que ser avaliado quais seriam as opções. Mas eu trouxe algumas orientações. Legal. Que a gente pode fazer quando você estiver no momento de angústia, nesse momento de sofrimento, né, dessa taquicardia, dessa palpitação. Se você vê que você consegue tentar sozinho, vale a pena tentar. Então, eu trouxe 3 tipos de respiração para você estar fazendo. Aliás, eu tive um atendimento na festa dos morangos, né, das flores e morangos, que eu fiz 3 plantões lá, gente, foi maravilhoso. Conheci muita gente, que você sabe como pode falar, né? E conheci gente do país todo, sabe, que veio na festa. E uma das pessoas que eu atendi, ele estava em um acesso de pânico. Olha, muita gente também, né? Muita gente. E eu aprendi, aliás, essa respiração com uma técnica de enfermagem que estava ali, que ela está formando em psicologia. E eu fiquei encantada de ver o cuidado dela estava tendo com o rapaz. Então, como é que ela orientou? Primeiro, sentar ele em posição ereta, que foi o que ela fez na cadeira, né? Mas você pode sentar tanto no chão quanto na cadeira, onde você estiver, não importa. Portanto, você ficar na posição reta, você vai respirar pelo nariz, contando 10 segundos, profundamente, bem devagar. E você vai expirar pela boca, contando bem devagar. Mentalmente, a contagem. Você vai fazer isso por 10 vezes. Então, esse processo de hiperoxigenação, ele vai promover essa redução da adrenalina no sangue. Falei rápido, né? Adrenalina. Vai reduzir essa adrenalina no sangue e a pessoa começa a se sentir melhor e começa a reduzir esses sintomas da taquicardia, da dor precordial. Vai tomando, né, essa consciência. Isso. Né? Porque, assim, aquilo que eu falo, cada um enfrenta, né, as suas lutas internas, né? Então, assim, isso é importante. E o bonito que você falou, o olhar que a profissional teve por ele, né? Foi lindo. Então, assim, o olhar pelo outro, né? Exato. O olhar que realmente aquela pessoa está naquele momento precisando e é o jeito como o profissional vai recebê-la, né? Maravilhoso. A equipe da saúde de Atibaia, eu tenho um encanto, assim, especial por eles, são muito legais. Que lindo. Isso. Nós vamos para o comercial, quem está aí nos acompanhando pela rádio, e continuamos aqui no canal no YouTube. Hoje o nosso programa, assim, tá cheio de coisas, de informações muito bacanas para nutrir realmente o seu conhecimento. Doutora, as pessoas, cada vez aí essa ansiedade está crescendo cada vez mais. E hoje em dia acho que não tem mais isso, né? Que é mais em jovem, mais em adulto, mais em crianças. Está no geral? Está elevando, a quantidade de crianças. Tá, de crianças e adolescentes. Eu acho que tem relação, como vocês vão até falar aqui hoje, tem relação com essa questão do digital. Tá. Mas não tem assim... Assim, até o momento eu não vi nenhum estudo que comprove isso que eu estou falando. É o que eu percebo, é uma percepção que eu tive. Tá. Depois que a gente tem essa introdução dentro da casa da pessoa e cada criança tem seu celular, eu percebo que tem um aumento dessa situação, sim, nos jovens, né? E os adultos têm todo esse sofrimento também anterior, né? Também. Eu até tive esse questionamento com essa moça do que a infância traz na vida adulta, né? Então, assim, tem gente que não acredita que muita coisa da infância, mas eu acredito sim, que muita coisa que a gente traz, do que a gente conviveu, do que a gente aprendeu. Sim, a gente carrega tudo isso, né? Isso, a gente carrega a nossa história, não tem como, né? Cada lugar carrega que a gente pai e mãe e aos poucos a gente realmente vai evoluindo, né? Vai se tornando uma pessoa melhor,
né? Diante de todos os desafios que a gente vai vivendo e um vai ajudando o outro. Eu vejo isso por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias eu passando em frente a uma padaria, eu senti um cheiro de um bolo. Gente, na hora remeteu a minha avó. Olha lá. Então, assim, você carrega isso em todo momento da sua vida. As nossas memórias afetivas. Exato, né? Você lembra de tudo. E isso é muito bom. Isso. Não é? Gratidão, doutora. Obrigada, mais Ana. Uma semana aí com a gente, Obrigada mais um mesmo, mês, viu? Tudo Até de semana bom que pra vem. você e para todo mundo, gente. Obrigada por tudo, viu? Já. Um beijo. Beijo grande, viu? Beijo, Ana. Ai, que delícia, gente. Quantas informações, quantas coisas que realmente nós precisamos aí parar e pensar um pouquinho, né? E estamos de volta do nosso comercial. Você que estava aí na rádio, nos acompanhando pela rádio e aqui no canal no YouTube. Se inscreva, curta, comente. Temos lá o ouvinte do mês. No mês de setembro, nós tivemos o ouvinte do mês. E aí, nós tivemos a ganhadora que ganhou uma Alexa aqui da rádio. Então você também pode. Muito bem. E vamos dar continuidade. E ele já está aqui, né? Estou muito feliz de receber o psicólogo Gabriel Pedrosa Guimarães, porque, gente, é tão interessante isso, que ele veio quando eu comecei no programa, já faz mais de um ano aqui, então ele veio lá atrás, quando eu estava começando no programa, e hoje ele está de volta. Então, assim, é uma honra receber o Gabriel aqui como psicólogo profissional, que, assim, tem um conhecimento também tão bacana para estar passando para vocês, né? E hoje o tema é como educar os filhos nessa era tecnológica. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Eu fico mais feliz ainda de saber que eu estou voltando. Tá voltando. E sabendo o quão é importante o programa que você trabalha aí, promovendo uma divulgação na comunicação. Fico muito legal. feliz. Obrigado Muito pela bem. oportunidade. Ah, que gostoso. Gabriel, o tema de hoje é um tema que acho que dava uma série nossa, a gente né? passaria a tarde inteira hoje falando, viu? Pode ter certeza. Muito gostoso. É um tema muito pertinente, né? Hoje, nós todos precisamos da tecnologia, né? E como ela tem realmente crescido muito, né? E a gente também, a gente como adulto, enfim, a gente vai também se aperfeiçoando, aprendendo, que pra gente também é um pouco mais difícil, né? Mas essa geração que tá vindo, parece que já nasce com a tecnologia nas mãos, Exato. né? Porque muitas vezes sabe mais que a gente. Ana, eu não posso isolar o pós-pandêmico. Também tem A gente isso. teve a pandemia que foi por um caso de um Covid-19, mas através dela é que a gente teve uma interferência imensa sobre a mudança do comportamento da criança, do adolescente e do adulto também. Do adulto também. Então, nesse momento, quando a gente está falando sobre a questão de internet, vida digital, a gente está falando que efetivamente a gente teve isso introduzido pela pandemia. E a pós-pandemia Continuou, é a né? consequência do estímulo que você teve hoje. Então, as crianças foram motivadas a ter que estudar, portanto, usar o sistema que hoje é a internet. Os adolescentes, a mesma coisa. E isso fez com que eles se condicionassem a ter esse tipo de comportamento e que agora você ter a forma de querer colocar outros estímulos gera um conflito. Gera um conflito. E aí é interessante, Gabriel, que estava olhando alguns dados, e o Comitê Gestor da Internet disse, numa pesquisa que eles realizaram, que 21% das crianças usam a internet e deixam de comer e de dormir. Hoje a gente tem fatos que, infelizmente, Tomar um cafezinho, a questão do comportamento que foi estabelecido através da vida digital, cria-se também uma ansiedade. Assim como a doutora Gisele, que esteve aqui anteriormente, comentou, efetivamente, hoje você começa a ter comportamentos por questão neurológica. Então, nesse momento, você tem uma atitude que te motiva a usar aquele recurso que libera endorfina, que libera serotonina ou citocina, e isso vai criando um comportamento que é prazeroso. Portanto, quando ele começa a perceber que aquilo o estimula, efetivamente, ele não vai fazer outra coisa a não ser aquilo. Não e vai efetivamente, sair daquilo. a comida já não é mais aquela prioridade, porque não traz o prazer, porque ele tem que abrir mão daquele momento para poder se alimentar. Então, ele vai abrindo mão de uma série de outras coisas, levando até o isolamento social, a questão de uma série de desdobramentos que
é bem desafiador para a gente como É bem profissional da desafiador. saúde. E aí entra a presença das tecnologias, que está aí cada vez mais presente na nossa vida, a dificuldade da educação dos pais, né, Gabriel? Sim. Tem uma coisa, Ana, que acho que você vai concordar comigo, que os pais, por terem buscar um certo momento de paz ou trégua, colocava na mão da criança um tablet. E aí, olha, vai brincar, tem os jogos, baixar os aplicativos e jogos, e aí ele fazia com a criança um momento que a criança se distraía. Só que ele não viu o quanto esse tipo de distração o condicionou a criar um hábito que, efetivamente, de forma neurológica, a criança estava construindo sinapses que aquilo liberava hormônios que faziam com que ela, efetivamente, criasse um hábito que gerou-se um vício. Um vício. E hoje os pais têm aquela dificuldade de desmamar, ou seja, de tirar disso, porque efetivamente eles é que estimularam ele a ter esse tipo de comportamento e agora não está sabendo controlar. É isso mesmo. E isso cria, né, um imediatismo, né? Sim. Essa criança vai querer tudo no imediato. Essa semana eu tava lendo na rede social, na internet, e aí tinha assim um post muito interessante falando da paciência que a gente tinha que ter. Então, quando a gente ouvia aquela música na rádio, a gente parava tudo para ouvir aquela música, porque às vezes não ia tocar de novo, a gente não tinha um acesso, né? A gente ia colocar uma música na vitrola, né? A gente ficava ouvindo e depois parava para virar o disco. Gente, era a nossa tecnologia, vinil, né? Então, assim, é o imediatismo que hoje está muito presente nas nossas vidas, mas que nós somos daquela geração que a gente tinha a paciência do esperar para acontecer alguma coisa, né? E hoje, Ana, tem uma coisa que é o senso de urgência. Eu preciso de urgência. ter que competir para ser o melhor. Aonde mexe com a sua autoestima, aonde mexe com a sua autoconfiança. Então, tem uma cadeia de sequências que a gente diz que você tendo autossegurança, naturalmente você se baseou em cima de recursos que você se colocando uma autoconfiança, para poder elaborar aquilo que você teve segurança de construir. Dentro da sua autoconfiança, você coloca a autoestima como uma consequência, porque seja o adolescente ou a criança, ele começa a criar um reconhecimento de força que aquilo faz com que ele ganhe visibilidade, que ele ganhe importância perante os amigos. Então a competitividade também gera também um conflito de ansiedade, e a ansiedade exatamente traz uma forma de liberação de outros hormônios que acabam sendo nocivos. Então, assim, a questão hoje do mundo digital é importante, sem dúvida que a gente não tem. É um caminho de ida sem volta. Né? E ele vai viver isso hoje. Tem pessoas que não conseguem mais dirigir certos carros, porque o que tem de tecnologia neles não é como 30 anos atrás, 20 anos atrás. É verdade. Então, você tem que ter hoje a tecnologia e a questão para poder lidar com os novos recursos. Né? E é interessante, eu estava conversando com um grupo de adolescentes um outro dia, e eu estava contando sobre que no passado a gente tinha o orelhão, a gente ficava esperando o outro terminar de falar, tinha uma fila. Sim. Tinha uma fila, e você esperava o outro. E eles falaram assim, eu não acredito, você ficava esperando a pessoa acabar de falar para você usar? Sim, era normal, né? Então, assim, aí você pensa, né? Nossa, essa geração não ia ficar nunca numa fila de orelhão esperando a pessoa terminar um assunto para você falar. Então, a gente percebe que essa tecnologia gera em nós uma ansiedade também, né? Algo que vem e que nós mesmos, né? Nesse mundo que nós estamos, que colocamos isso para a criança, né? É o que você disse, Ana. Ansiedade é uma coisa saudável, porque quem tem ansiedade ansia algo, ansia alguma coisa. Se ele não é correspondido dentro daquilo que ele espera, gera o quê? Frustração. Isso. Então, a frustração gera um trauma, porque ele não consegue ter aquela forma de lidar com aquele tipo de situação. Então, é bastante conflitivo, porque hoje, dentro do meu consultório, a gente vê o quanto também a comunicação entre pais e filhos, que existe um fator de mandar e o filho tem um comportamento de contestar, que a gente fala que a gente tem hoje um comportamento que é o TOD, que é o transtorno de opositor desafiador. Então, quando você começa a lidar com certas coisas que o jovem ou adolescente
tem essa dificuldade contestar, ele literalmente vai buscando outros recursos justamente para poder burlar aquilo que os adultos querem que ele Isso está aumentando faça. muito, Demais, né? Isso está demais. aumentando muito e a gente percebe no nosso dia a dia, você na psicologia ou na terapia, isso chega muito pra gente, né? E tem uma coisa, né, que assim, o Instituto de Psicologia da USP, ele fez uma pesquisa entre 4 mil pessoas, estudantes, jovens, adolescentes, e acredite se quiser, desses 4 mil, 28% apresentavam uma dificuldade de se desligar de jogos, ou seja, uma dependência muito grande. Olha. Ou seja, quando você começa a perceber que existe já um problema de um transtorno, que hoje já é o TJI, né, que a gente fala, que é o transtorno dos jogos por internet. Nisso, hoje, a Organização de Saúde Mundial trata como uma doença. Olha. Ou seja, infelizmente, tem coisas que são degradadoras pela questão hoje que você vê pela tecnologia, mas você tem que também buscar outros recursos, né? Tem, é necessário, é urgente, sem né? dúvida. É urgente. Gabriel, existe alguma idade adequada para as crianças começarem realmente a mexer nas tecnologias? O ideal, a OMS, ela traz uma sugestão de menos de 5 anos, evitar com que crianças não fiquem tanto em conexão com a questão nas telas, das telas digitais e tudo. Mas isso é impossível, porque hoje em dia você começa a perceber o quanto os pais querem colocar, ou a própria escola estimula que eles usem esses tipos de recursos. Então é muito precoce. Hoje você começa a ver criança com menos de 3 anos de idade, já com o celular na mão, e já descobrindo atalhos que o próprio adulto nem sabe como ele monta aquele conceito lógico para poder baixar, e quando você vê tem jogos já instalados no celular. E as vivências dos momentos, né? Eu percebo, se você vai num restaurante, você vê uma família, estão todos na tecnologia. Exato. Né? Se você vai num parque, as pessoas estão andando na tecnologia. Sem dúvida. Né? Então, assim, a importância de estar a todo momento naquela tecnologia, e eu não vivencio. Eu me isolo, né? Eu me isolo dentro daquela atividade que eu fui. E a dificuldade hoje, porque assim, hoje você tem aplicativos para tudo. Tem. Até para amizades. Ou seja, não tem mais aquilo que nós fazíamos antes, que era ter encontro, começava em cidade interior, em praças, né? É verdade. Para poder se aproximar. Sempre era motivo de encontrar alguém numa fila, alguma coisa. Hoje você baixa um aplicativo. Só que quando a pessoa marca, o adolescente ou o jovem, marca alguma coisa que eles chamam de date. Date, é isso mesmo. Existe aquela coisa que ele não consegue agir fisicamente. Não. Né? Então, nesse momento, a comunicação fica sendo muito mais, mais convencida para ele fazer a vida mais do mundo paralelo na questão do uso de uma internet do que a vida real. É isso mesmo. Existe já um estudo que já estavam falando que daqui tantos anos querem criar realmente, né? A gente já está vendo aí que a inteligência artificial já está tomando conta aí, né? Então, assim, querem também fazer com que cada pessoa tenha também a sua inteligência, né? Artificial, para você poder conversar. Não precisa mais conversar assim com as pessoas, né? Então, cada vez mais a gente percebe o isolamento. A gente fala do mundo paralelo. É o mundo paralelo. Que coisa, né, Gabriel? Que infelizmente hoje, tanto que teve um ator da Globo que ele interpretou o menino Theo, que ele efetivamente foi se enveredando para o mundo virtual, para os jogos, e lá ele se sentia aceito. Lá ele não era julgado. Lá ele podia criar avatares que efetivamente ele era reconhecido como um deles. Então, quando ele vinha para o mundo real, onde os pais o traziam, ele tinha uma dificuldade muito grande de interagir socialmente. Então, nesse momento, quando você começa a perceber que você, quando coloca o adolescente ou o jovem ou a criança em abstinência da conexão eletrônica, você vê a mudança de comportamento extremamente radical. Porque ele não consegue lidar com a questão da ansiedade. O mundo real. E aí foi o que a doutora Gisele, que você a convidou anteriormente a mim, ela falou um comentário que realmente é muito pertinente. Ataque e fuga. Ou a criança ataca, porque ela literalmente está se defendendo de algo, ou ela foge daquilo que efetivamente não tem como lidar por uma questão de dificuldade. E aí a gente vai até mais, né, mais longe. Não é só a criança. A gente vê muito adultos também se isolando
devido também às frustrações, a esse mundo real, porque o mundo real é real, Exato. né? O mundo real é um mundo que dói, né? Então, assim, essa frustração também eu não quero, Sim. né? Então, eu me isolo, eu vou para o mundo virtual, porque realmente lá é o meu mundo perfeito. Exato. Né? E veja, Ana, infelizmente, o cérebro... Infelizmente não, felizmente, o cérebro, ele é um HD que efetivamente armazena uma série de informações e que você, para depois ter que deletar, existe sofrimento. Então, nesse momento, quando você começa a perceber que tanto tem hormônios que favorecem o armazenamento de informações, como tem aqueles que também que fazem com que a gente se torne sofrível para aquilo que a gente vive, né? É uma questão que a gente tem que lidar de forma bastante desafiadora. Nossa, quanta coisa, né, Gabriel? Quanta coisa a gente tem que realmente se preparar. Agora, os pais têm uma dificuldade grande para criar diálogo. Isso. Eles não conseguem. Para você ter ideia, eu tenho um caso de um paciente, que agora não é mais, graças a Deus ele está bem, mas ele ficava 16 horas dentro do quarto, 18 horas. O que o pai fez? Simplesmente chamou um técnico de eletricista, mudou o disjuntor, e quando o menino não saía, ele ia lá e desligava o disjuntor para o menino ficar isolado, sem eletricidade no quarto. E aí eu fui falar com esse pai e falei, mas você não consegue abrir a porta e conversar com ele? Gabriel. Então, você percebe a dificuldade que existe? Que existe no mundo do adulto também, para poder interagir. Momento, o menino não saía do quarto por birra, porque o pai havia feito esse tipo de comportamento agressivo com ele. Ele fazia de volta, e aí isso havia um absurdo de comportamentos, né? Reflexos dele, né? Você como profissional, Gabriel, assim, que sugestões, né? Que pontos aí você pode estar colocando para a gente poder ajudar esses pais? Ana, uma das coisas que a gente precisa revisitar, uma série de recursos que no passado a gente tinha e que eles foram sendo abolidos. A criança, o adolescente, ele vive de estímulos, de curiosidades. Foi sendo colocado a substituição do uso eletrônico porque foi afastado o tabuleiro, foi afastado lápis de cor, foi afastado jogos. Então, para você ter ideia, eu em casa, eu continuo interagindo com amigos que vêm nos visitar, a gente joga Uno. Não fica em torno de pensar que há questões de game. Muito pelo contrário, você pode efetivamente trazer para eles outros estímulos que anteriormente era da nossa geração e que eles não tinham conexão sobre isso. Então, quando você traz isso nostalgicamente para eles, eles ficam até curiosos. Nossa, isso é tão pré-histórico, pai? Não, não é pré-histórico. Isso é uma coisa que efetivamente nós também éramos estimulados dessa forma. Então, tem uma série de coisas que você pode trazer de uma forma nostálgica que ele passa a olhar que também aquilo é estimulativo. E isso vai estar trabalhando uma série de coisas. Nossa, né? Você está trabalhando o seu mental, né? Isso, você está trabalhando o cognitivo, a socialização, exato, né? O perder e o ganhar, a troca. Gente, é muito São bom. emoções efetivas durante o momento em que você está. Tem a questão que hoje é importante, a vida digital, sim, né, a internet, até pra gente, porque ela claro. estimula, você vê, a criança de hoje, de 3 anos, não é a mesma criança de 3 anos há 10 anos atrás. Então você vê o quão de precocidade elas vão tendo sobre a rapidez, sobre a questão lógica e abstrata. Ela faz uma construção que efetivamente não se tinha esse estímulo que hoje existe. Mas a gente tem que ficar atento, porque isso também pode virar contra a gente. Não sei se faz sentido para você. Sim, verdade. Entende? Então é isso que a gente tem que ficar atento. E pais que não conseguem criar diálogo com os filhos, fazem com que esses filhos acreditem que o isolamento social é um comum entre eles. Sim, e que a vida vai ter esse isolamento social também. Né? Então, assim, eu vou ter uma dificuldade para arrumar um trabalho. Exato. Eu vou ter uma dificuldade para permanecer no trabalho. Eu vou ter uma dificuldade de realmente receber regras. Isso. Né? Perfeito. Porque eu já estou condicionado ao meu mundo. Exato. E Ana, né? As pessoas, como você disse, o senso de urgência, pais que já acabam levando para psiquiatras, porque acham que tem que tomar um medicamento para poder diminuir a ansiedade, e os laboratórios farmacêuticos nunca ganhou tanto dinheiro, nunca ganharam tanto dinheiro como nessa vez agora, por uma questão que ansiolíticos, antidepressivos, podem controlar o comportamento. Ana, não é assim. Não. Pelo contrário, não adianta você dar um medicamento
para poder fazer uma inibição de um comportamento. Você tem que descobrir o gatilho que houve para que você possa entender todo o desencadeamento. E aquilo que eu sempre falo, Gabriel, os remédios não curam as doenças da alma. Não, perfeito, é isso. Né? Eles são paliativos não, físicos. Não curam. As doenças da alma, o nosso mundo interno, são outras questões que a gente também tem que olhar com carinho, se perceber. Né? E isso faz parte de toda uma autoestima, do amor próprio, de um autoconhecimento, de uma história que a gente carrega. Exato. Né? É o que você disse, Ana. O corpo grita. O corpo grita. E aí, nesse momento, você começa a entrar dentro de um comportamento psicossomático, porque o corpo começa a trazer sinais. Então, a gente tem uma série de comportamentos hoje, por uma questão dessa vida digital, a questão do comportamento físico, a questão da pessoa que não tem mais uma vida de esporte, não tem uma vida sedentária, aí o desencadeamento de problemas de glicose, diabetes, obesidade, problemas dos olhos secos, porque isso é uma síndrome. Sim, as crianças estão cada vez mais. Esse tipo de dificuldade. Isso, até usando óculos cada vez mais cedo. E deformação física de coluna. Isso. Ou seja, uma série de comportamentos que isso fez com que a criança não tinha mais aquela coisa de brincar de rua. O correr, Gabriel. Exato. Joelho machucado. Isso. Eu não vejo mais crianças com joelho machucado. Exatamente, não existe. Os mercúrio cromo da vida, não tem mais. Não tem. Gente do céu. A gente não vê mais isso, né? Mas vê sempre lá na tecnologia, nesse isolamento muitas vezes, né? E não só as crianças, né? Nós adultos também temos que tomar muito cuidado com isso, né? Uma vez conversando com um adolescente, ele falou assim, mas por que você está me orientando para mim diminuir o uso da rede social, enfim, do celular, se meu pai e minha mãe também fica? Eu não converso com ninguém, em casa não dá para conversar. Então, assim, muitas vezes a gente bate nessa tecla da criança, do adolescente, a criança, do adolescente, tá? Só que ele também olha para esse pai, para essa mãe, que tá lá, né? Então aí você vê uma família, estão todos lá. É interessante que em julho, né, a gente foi para Gramado, Eduardo, e voltando no aeroporto, nós fomos tomar um cafezinho, né, antes de vir para Atibaia. E eu olhei do lado, tinha uma família que também tinham voltado, estavam com a gente no avião. Eu olhei, todos estavam na tecnologia, eles não estavam conversando de nada. E eu conversando com o Eduardo, falando, lembra disso, lembra aquilo. 2 pessoas, eu ia. Quando eu olho do lado, eu falei assim, eles estavam também, eles não estão conversando nada. Cada um no seu mundinho. Né? Então, assim, quantas coisas que aquela família, naquele momento, né, podia estar trocando. Né? Claro que cada um, gente, faz do jeito que tem que fazer. Não é isso que nós estamos abordando. Nós estamos abordando o quanto de oportunidades a gente perde com aquela pessoa que a gente ama, que está do nosso lado. Não, e né? é uma coisa que a gente tem vivido muito, a questão de emoções. A emoção. Onde você passa a ver que tem adolescentes que criam, olha isso, que criam falsos perfis para poder desencadear uma rede de ódio. Isso. E esse momento em que a criança ou adolescente começa a ser bombardeado desse tipo de agressividade, ele se intimida, ele se fecha, ele não consegue conviver socialmente porque o inimigo é anônimo. Então, ele não consegue falar para os pais e ele vai se isolando e os pais não conseguem lidar com esse tipo de comportamento. Então, assim, hoje a gente começa a entender o quanto a gente tem uma interferência direta dentro de casa, onde a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso em revisitar, seja notebook, seja tablet, seja celular de filhos, porque são eles que estão lá usando recursos que efetivamente estão comprometendo a questão emocional e psicológica. Perfeito, perfeita colocação. E o pai e a mãe, Gabriel, precisa também, a gente, né, precisa estar despertando a autoridade dentro de casa. Sem dúvida. Existe uma hierarquia dentro de casa. Então você, enquanto pai, enquanto mãe, você tem sim o direito de olhar o celular, de olhar realmente o que está acontecendo, de escutar lá o que está acontecendo. Você é a hierarquia dentro de casa. Sem dúvida. Né? O seu filho, ele tem que perceber que você é autoridade. Não pode perder isso. Exato. Né? Nesse caso, Ana, tem uma coisa que pai e mãe têm o estigma de eles serem os repressores, né? Por serem educadores. E aí é onde as crianças ou adolescentes acabam buscando certos líderes de amizades em escola. Tanto podem ajudar, como podem, infelizmente, dificultar, porque nem sempre, exatamente, não tem essa comunicação
aonde efetivamente precisaria. É aquilo que a escola precisa fazer. É a aproximação junto com esses pais, junto com a porque família. O que convivem muito isso mais. mesmo. É o que a doutora Gisele disse. Se você não tem uma comunicação dentro de uma comunidade educadora, você tem filhos isolados dentro de uma família. Tem. E o diálogo. Sem dúvida. Gente, o diálogo é a receita, acredito, né? Sim. Para tudo isso. É o conversar, né? É o estar junto, é o partilhar, é o conversar. Eu lembro, minha mãe e meu pai olhavam o caderno, olhavam nossos cadernos, né? Não. Gente do céu. Pai, por que você tá vendo o caderno? Não, quero ver o caderno. Eu ia lá nas últimas folhas, no caderno. Gente, olha como que a gente, né, evoluiu, né, Gabriel? Então, assim, como que realmente a gente precisa ter essa interação entre pais e filhos? É uma amizade bonita, isso tem que resgatar. Sem dúvida. Né? Esse cuidado, esse olho no olho, esse diálogo. Exato. Né? E Ana, 85% dos adolescentes são dependentes de jogos. São dependentes de internet. Nossa, bastante, né, Então, Gabriel? quando você começa a ver o quanto isso interfere... E detalhe, antigamente meninos queriam muito ser jogadores de futebol. Hoje eles querem ser gamers. Mas é verdade. Porque efetivamente eles veem os campeonatos digitais de jogos, né? Sim. Pela internet, e vê o quanto isso traz uma notoriedade, o quanto isso... Eles também querem a mesma forma. Então, eles não querem fazer faculdade, eles querem fazer outras formas, que é exatamente essa. A fuga pela questão intelectual, e sim pela diversão. Nossa. É assustador, incrível, né? É assustador. É assustador. Mas a gente pode fazer um mundo diferente. Né? Então, você que está nos acompanhando hoje, esse bate-papo tão gostoso, a produção já avisou que está acabando, Gabriel. Você acredita nisso? Como pode? Não estou acreditando, podia ter falado mais coisas agora aqui. Pois se Deus quiser, a gente há de ter outra oportunidade. Pois é. Gabriel, onde as pessoas podem te encontrar? Olha, eu tenho o Instagram, que é psicólogo Gabriel Pedrosa, e o meu celular que vocês vão ter aí oportunamente para poder divulgar. Mas, Ana, muito obrigado. Foi um prazer enorme. O trabalho que você exerce em termos de divulgação, de visibilidade, é fundamental para que as pessoas possam entender que existem canais somando. Parabéns pelo teu trabalho. Gratidão. E nós precisamos multiplicar isso. Sem dúvida. Né, Gabriel? A humanidade, as pessoas precisam tomar essa consciência, né? Exato. Então, assim, a gente precisa trocar essas informações. E isso começa da gente. Sem dúvida. Né? Para a gente poder realmente multiplicar isso. Eu que agradeço, assim, imensamente a tua presença aqui com a gente. E parabéns aí pela iniciativa. Com certeza. Ó, leva... mês das crianças, meu Deus, né? Ana, obrigado. É o mês dos docinhos. Que então você leva para adoçar a sua vida pelo também. Carinho. Vou levar com certeza e vou esconder e comer dentro do guarda-roupa, porque senão todo mundo vai querer. Vou dar um de criança. E sem tecnologia, para ninguém, para você não postar que você está comendo chocolate. Ana, obrigado mais uma vez. Felicidades para vocês. Obrigado e felicidades para todos. Nós que agradecemos mais uma vez de estar aqui partilhando aqui e tomando um cafezinho junto com a gente, Fico né? feliz. Você que nos acompanhou aqui na Rádio Mídia, no nosso canal, visite lá as nossas redes sociais, curta, multiplique, comente esse momento tão importante. Amanhã, quinta-feira, tem o programa da Tânia e vocês. Eu estou lá no Espaço Teu com as terapias. No Instagram como Terapeuteando com Ana. Você também pode ir lá me encontrar, tá bom? Valeu pela tarde de hoje, muito conhecimento, muita coisa boa. Beijão para todos vocês. Você ouviu Café com Terapia, no Tempo de Mulher. Tempo de Mulher está de volta amanhã a partir das 5 da tarde com o programa Tânia e Vocês.